Vamos continuar hoje. Baruch Hashem, a gente está aqui no Orchot Tzadikim. Estamos no capítulo da Zhira, da lembrança. Então, na aula passada, só retomando um pouquinho o que a gente falou da importância da lembrança, que simplesmente a vida não ia poder existir se a gente não lembrasse das coisas, a gente não ia poder fazer negócios, a gente não ia poder fazer sociedades com ninguém, a gente talvez não ia nem poder casar, que um não ia lembrar quem casou com quem, ia ser um caos total. Então, olha que incrível que a gente tá, coisas que a gente não presta atenção, coisas que a gente não dá valor, e que sem isso a vida não ia ser possível, se a gente não tivesse uma lembrança de curto, de médio, de longo prazo, a vida simplesmente ela não ia ser possível. Então a gente tem que canalizar essa midá, esse traço de caráter de lembrança para lembrar das coisas mais importantes. Então a gente começou na aula passada uma lista de 30 coisas que a gente deve lembrar todos os dias. Ele traz aqui um conselho, que a gente lembre isso todos os dias de manhã e de noite. A gente viu na aula passada as 7 primeiras coisas que a gente precisa lembrar. E Bezrat Hashem, a gente vai tentar chegar até as 30 e depois eu vou mandar por escrito um documento com as 30 para a gente ter guardado na nossa cabeceira, para a gente lembrar todos os dias, de manhã e de noite, as coisas mais importantes da nossa vida e poder que realmente isso possa fazer diferença nas nossas decisões, na forma como a gente vive no nosso dia a dia. Então, a 8ª coisa que a gente tem que lembrar todos os dias, Ashminit she'izkor kol avdei hamelech eihem zrizim u'mishtadlim bavodatam. Vamos tentar imaginar qualquer pessoa que serve o rei, o quanto eles são esforçados, o quanto eles são ágeis para cumprir a vontade do rei. Então, talvez para a gente pegar um exemplo, tudo isso, com certeza, Deus ele faz para guardar na nossa lembrança o que significa servir o rei. Então, para quem já teve a oportunidade de ir para a Inglaterra, assistir a troca da guarda da rainha, então toda aquela cerimônia, aqueles guardas que passam horas sem se mexer do lugar, sem fazer nenhum movimento, tudo isso porque em honra da rainha. Então, olha que incrível, aqueles que servem o rei, como eles se comportam. Ve'im avdei hamelech yasu ma'aseh hamelech davar shetzarich chokhmah ve'itzah. Agora, se um serviçal, um empregado do rei, ele está fazendo algum trabalho para o rei que exige sabedoria, que exige cuidado, que exige atenção, e certeza que essa pessoa vai se concentrar completamente, ele vai limpar o coração de qualquer outra coisa que possa atrapalhar ele. E eles vão colocar todo o pensamento deles, toda a sabedoria deles para fazer cumprir as ordens do rei, cumprir as tarefas do rei, tudo isso com entendimento, bechormá, o bekivun, com as melhores intenções, bechol lev asher yuchlu lasot, e eles vão fazer o serviço para o rei com todas as forças que eles puderem fazer. E se eles vierem ter gratidão com o rei, alatov she'asalo, alguma bondade que o rei fez para essas pessoas, hen imichtov lo ktav, ou yamod etzlo al pé, ou se for uma coisa que ele fez através de uma carta, ou alguma coisa que verbalmente esse rei falou, então, olha só, o quanto a pessoa vai se esforçar para agradecer por escrito, verbalmente, como ele vai pensar, que palavras que ele vai usar, ele vai ficar refletindo o que ele pode fazer, o que ele deve falar, de que maneira, quantas vezes ele vai rabiscar no papel, escrever, apagar, até encontrar as melhores palavras. Muito mais, olha que impressionante
o paralelo que a gente tem que ter na nossa tefilá, a tefilá que a gente faz todos os dias para agradecer o Melech Malchei Amlachim, o Rei dos Reis, Sheasim Kol Kavanato Beavotat Hashem Itbarach, que a gente coloque toda a nossa kavaná, todo o nosso pensamento, toda a nossa atenção, quando a gente vai servir o Rei dos Reis. Então, olha que impressionante, olha como a gente tem que fazer um Heshbon HaNefesh, a gente tem que pensar o que é a nossa tefilá, se a gente está sentindo que eu estou servindo o Rei, que eu estou fazendo alguma coisa pelo Rei, ou se na hora da tefilá a gente está pensando o que falta fazer no dia, as contas que a gente tem que pagar, e a gente o tempo inteiro está pensando e pensando, e infelizmente a gente tem kavaná zero na tefilá, a gente esquece no meio da tefilá que a gente está servindo a Hashem, que a gente está conectado com o Criador do mundo. Então, a gente tem que sentir muitas vezes vergonha. Contam que um homem, ele chegou depois dos 120 anos lá no Shamayim e começaram a ler para ele todas as averot que ele fez, todas as mitzvot que ele fez na vida. E ele percebe que, dentre as mitzvot que ele fez na vida, não aparece tefilá, não tem nenhuma tefilá. E ele fala assim, peraí, Hashem, aqui não é o Olam HaEmet, aqui não é o mundo da verdade. Cadê todas as tefilot que eu fiz na minha vida? Aí Hashem perguntou para ele, você fez tefilá? Oh, que estranho, não chegou nenhuma aqui em cima. Então, a gente tem que saber que fazer tefilá não é simplesmente abrir o Sidur, sair cuspindo todas as palavras que estão escritas no Sidur, sem kavaná, sem concentração nenhuma, sem a gente estar focado de verdade, de estar falando com Hashem, de estar agradecendo para Hashem, de estar pedindo as coisas que a gente precisa. Uma pessoa que serve um rei de carne e osso, vamos colocar na cabeça a lembrança daqueles soldados da rainha da Inglaterra. Olha como eles fazem o serviço deles para a rainha. Será que o rei dos reis, ele não merece um serviço tão bom ou até melhor do que aqueles soldados fazem para a rainha da Inglaterra? Nirleku leshlosha halakim. Então, vamos dividir o nosso serviço para Hashem em 3 partes. A errad, Chovat Alev Levad. Então, a primeira, as obrigações do nosso coração. Imitasek b'machshavto le'ached Hashem itbarach. Se a gente for usar o nosso pensamento para se conectar com Hashem, Yefaneli bom kol machshevoisav, a gente tem que esvaziar nosso coração de todos os outros pensamentos. Veye ihudo shalem le'elokim levad. E ele tem que se conectar só com Hashem. Uma dica prática, um exemplo, né, de como a gente pode fazer isso na prática. Eu já escutei um conselho para o que você deve fazer quando você está se preparando para tefilá. Então, você não deve, às vezes a gente está indo para tefilá, a pessoa vai vendo notícias, a pessoa vai resolvendo problemas no caminho para tefilá. O que vai acontecer? Ele vai chegar na tefilá, aquelas notícias vão estar na cabeça dele, o dólar subiu, a bolsa caiu e ele tem um problema para resolver. Ele acabou, antes de começar a tefilá, ele acabou de destruir a tefilá dele, porque qual a kavaná que ele vai conseguir ter na tefilá? Quando antes da tefilá, ele começa a pensar em todos os problemas da vida dele. Então, a gente tem que tentar, um pouquinho antes da tefilá, limpar nossa cabeça. Uma outra dica, agora, óbvio, os Batei Knesiot, eles ainda estão fechados, estão abrindo devagarzinho. A gente tem que saber o seguinte, tefilá, a gente não pode chegar, cair de paraquedas e já começar a fazer tefilá. Chega um pouquinho antes, senta, para pensar antes de começar a tefilá. Isso também vale em casa. 1 minuto, não estamos falando meia hora. Antigamente, os nossos sábios falam que a tefilá do Shacharit, ela levava 3 horas. Uau! Como assim 3 horas de tefilá? Não era 3 horas de tefilá. Era 1 hora para se preparar para tefilá, 1 hora de tefilá e 1 hora para voltar à vida normal depois. Era uma conexão tão forte com Hashem que eles precisavam se preparar como uma pessoa que ele vai mergulhar. Antes de mergulhar, por causa das diferenças de pressão, ele tem que ficar um tempo numa câmara e ele fica se preparando, né? Pressurizando, despressurizando, para poder fazer o mergulho e a volta depois para a atmosfera. Então, assim também deveria ser a nossa tefilá. Sempre que você vai servir a Hashem, esvazia o coração de qualquer outra coisa e foca no que você está fazendo agora. Foca no teu serviço para a gente conseguir realmente se conectar com a Hashem.
Asheni, o segundo ponto, Be'esek alevei varav, o nosso coração e os nossos membros, que Gonat Tefilá, ele traz aqui também o nosso serviço da Tefilá, Ifnei libo mikol asakav, veyamod bekavaná gdolá, lifnei aquela gadol itbarach. Então, de novo, limpar os pensamentos, limpar o nosso coração, a pessoa parar, todos os membros do corpo, é proibido, inclusive, de acordo com a Allahá, a pessoa, por exemplo, fazer brachot, mexendo com as mãos em alguma coisa. É proibido a gente fazer tefilá enquanto você está ocupado, fazer brachá andando. Com certeza, a gente não vai conseguir fazer com kavaná. Eu faço uma brincadeira, mas a gente tem que levar a sério, porque não é brincadeira. Muitas vezes, a gente usa o banheiro e tem uma brachá incrível chamada Asher Yatzar, um reconhecimento, um agradecimento, Baruch Hashem, que meu corpo está funcionando perfeito. Para quem lo além já teve algum problema, que o corpo não estava funcionando bem, que o intestino há alguns dias não funcionou bem, a pessoa sabe o desespero que é. Então, Baruch Hashem, toda vez que a gente vai no banheiro, a pessoa agradecer, o meu corpo funcionou perfeito, uau! Hashem, obrigado por esse presente maravilhoso. Mas como a gente faz? A gente começa a brachar na porta do banheiro e termina na porta da cozinha. Quer dizer, não é mais brachar do banheiro, virou tefilá taderer. A gente transforma numa tefilá do caminho, não na tefilá de agradecimento. E 1 minuto depois, a gente tem dúvida se eu fiz a brachá ou não fiz a brachá. Quer dizer, com que kavaná foi feita essa brachá? Kavaná 0. De preferência, se a gente puder, até ter um cartãozinho com as brachot, tentar nunca fazer brachot de cor. Muitas vezes, pessoas que estão fazendo tchuvá viram para mim e falam assim, Rav, uau, eu estou sonhando com o dia que eu já vou saber fazer as brachot de cor. Eu falei, não sonha com esse dia, isso é pesadelo, não é sonho. Não precisa saber fazer brachot de cor. O que a gente puder fazer num livro, fazer num cartão que seja guardado no nosso bolso, sempre é bom a gente fazer as brachot lendo em algum lugar, que com certeza isso aumenta a kavaná. Outra coisa que aumenta a kavaná, a gente lê em voz alta. Então, mesmo coisas que a gente faz todo dia, que já faz parte, já está na nossa cabeça, isso precisa ainda mais atenção, porque é muito fácil a gente ligar o piloto automático e fugir completamente do principal das brachot, da tefilá, que é a kavaná, o nosso coração. E a shlishi, qual é a terceira coisa? Beasotó, lulav, vetzitzit, kayotze baele, todas as mitzvot que a gente usa, objetos físicos para cumprir essa mitzvah, shehen mitzvot eivarav levat, são mitzvot que a gente faz só com o corpo, quer dizer, óbvio que não só com o corpo, tudo isso precisa também de kavanot, mas principalmente mitzvot que a gente faz com os nossos membros do corpo, ve'en karam a kavaná kmot tefilá, e não é o principal delas, a kavaná que nem acontece no caso da tefilá, que a tefilá é só a kavaná, o principal dela é só a kavaná. Aqui a gente também tem atos físicos que estão envolvidos. Então ele fala que é Ikar tefilá e a kavaná, o principal da tefilá é só a kavaná, aval eilu ikaram beivarim belolev. Então, tem muitas coisas que a gente faz que são mais coisas físicas, né? Coisas até mecânicas, que o principal não é o coração. Afilu ahi kodem sheaseh a mitzvah iskor leshem mi yaseh. Mesmo assim, antes de cumprir a mitzvah, lembra em nome de quem você está fazendo essa mitzvah. Não esquece que a gente está servindo a Hashem. E veyaseh beidur mitzvah atshlish leadon olamim. E a gente deve até mesmo ter a intenção de gastar, se for para embelezar a mitzvah, a gente tem que gastar até 1/3 a mais do que o valor da mitzvah para poder fazer ela mais bonita. Eu vou dar um exemplo, já que ele citou do lulav. Estamos chegando em Sukkot. Quando a gente vai, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver um shuk de lulav, um mercado que vende as 4 espécies, é incrível. Em Israel, às vezes tem bairros inteiros que tem barraquinhas vendendo lulav, etrog, das, as pessoas olhando. Tem gente que leva até lupa, né? Vai com lente de aumento, vai até com aquelas lentes que se usa para olhar diamantes. Olha que incrível como tem pessoas que levam as mitzvot a sério. Então, as pessoas estão lá comprando, procurando. Tem, óbvio,
o lulav, o zarba minim de $50, tem de 75, tem de 100, tem de $250, quer dizer, tem de todos os tipos. Óbvio que não dá para comparar a qualidade e a beleza do zarbat minim. Tem muitas alahot do que é considerado beleza do zarbat minim. É óbvio que não é a mesma mercadoria se a pessoa está com o zarbat minim de $250 ou o zarbat minim de $50. Uma mezuzá não é a mesma mezuzá, uma que está sendo vendida por $100 e uma que está sendo vendida por $30. Tem diferença do cuidado, quem é o sofer, quanto tempo. Tem pessoas que, por exemplo, quando escrevem mezuzot ou quando escrevem Sefer Torah, toda vez que vão escrever o nome de Hashem, eles vão na mikve antes. Imagina, óbvio que vai custar mais caro esse Sefer Torah, mas é um Sefer Torah muito mais embelezado. Então, se até dentro das nossas possibilidades, se a gente puder gastar até 1/3 a mais para embelezar a mitzvah, é importante a gente fazer isso, lembrando que a mitzvah a gente está oferecendo para o Criador do mundo, Adon Olamim, o Senhor, o dono de todo o universo. O 9º ponto, Atchiit, Sheizkor Adam Sheyesh Lo Isha Sheohev Ota Kenafsho. Aqui, óbvio, para o público feminino, é só inverter aqui o gênero, que a gente deve lembrar que nós temos uma esposa ou um marido que nós amamos ela como a nós mesmos, o ben sheu, o avó becholev, ou um filho que você ama de todo o coração, o torer tamid leasig lahem, kol tzorkam velasot kol retzonam. Então, a pessoa o tempo inteiro está correndo atrás para fazer tudo o que eles precisam, para todas as necessidades. A pessoa vai fazer de tudo, vai se entregar completamente para que a esposa, para que os filhos, eles tenham tudo o que eles precisam. E ele não está fazendo isso porque ele tem medo da esposa e dos filhos. A verdade é que depende da esposa, né? Tem marido que tem medo da esposa. Mas, em geral, as pessoas não fazem pelo medo que tem da esposa, que ele tem dos filhos. As pessoas fazem pelo amor. Ou porque ele vai receber alguma coisa em troca por estar fazendo bondades com a sua esposa, com os seus filhos. Ou seja, ele faz tudo isso pelo amor que ele sente, pelo desejo, a vontade de estar perto com eles, de fazer bondade com as pessoas da sua família. Muito mais, a gente tem que fazer isso em relação ao Criador do mundo. Que a gente consiga direcionar todos os nossos atos para fazer a vontade dele. E não faça as mitzvot por causa das pessoas, ou por medo das pessoas, ou pelo que as pessoas vão falar sobre você. Tudo que a gente faz para Hashem tem que ser Leshem Shamayim, tentar fazer as coisas porque Deus, ele ama a gente, ele quer o nosso bem, ele só faz bondade. A gente tem que, entre aspas, retribuir para Hashem, pelo menos que a gente faça as coisas com kavaná, com alegria, da maneira correta, e que a gente não faça mitzvot por nenhum outro motivo. Quer dizer, não faz uma mitzvah só porque as pessoas estão olhando, faz a mitzvah também se ninguém estiver olhando. Não capricha mais na mitzvah porque vão falar, uau, olha que tzadik, olha que tzadiká, olha como ele faz as mitzvot com kavaná. Uau, quando está todo mundo olhando, ele fecha os olhos, ele faz a brahá, mas quando ele está sozinho em casa, ele faz aquela brahá de tfilat haderech, né? Andando no caminho, sem kavaná nenhuma. Quer dizer, a gente não tem que fazer as mitzvot para os outros olharem, para mostrar que a gente é tzadik, ou por medo que alguém vai dar bronca na gente, alguém vai chamar atenção. Lembra que Hashem, ele está olhando tudo. Se as pessoas estão olhando e a gente capricha, por que a gente esquece que Hashem também está olhando tudo? Olha que interessante, a Allahá fala que existe uma diferença na Torá entre um ganav e um gazlan.
O ganav é aquele que furta e o gazlan é aquele que rouba. Qual é a diferença de furto e de roubo? O roubo é a pessoa que vai na luz do dia, ele não tem medo de nada, ele vem com a arma dele, ele rouba e acabou. O furto, por outro lado, o que é o furto? A pessoa que vem na calada da noite, ele entra escondido quando não tem ninguém olhando. Qual é a diferença na prática? Óbvio que os dois têm que devolver o produto do roubo deles. Se eles roubaram, eles precisam devolver o que eles roubaram. Mas o ganav, aquele que furta, ele precisa pagar o dobro do que ele roubou. Ele devolve o que ele roubou e mais uma vez o valor do produto que ele roubou. O que a gente pensaria? Justamente o contrário. O ganav, aquele que roubou, que ameaçou, que veio na luz do dia, esse é muito mais grave. Tem até uma ameaça aqui, tem até um risco que ele está colocando para a pessoa. O outro veio de noite, veio escondido. Por que aquele que veio de noite escondido paga o dobro? Então, a resposta, o Talmud ensina para a gente, a pessoa que rouba de dia, ele demonstrou que ele não tem medo de Deus, mas também não tem medo das pessoas. Ele vai em plena luz do dia, ele rouba, ele faz o que ele quer, não tem medo de ninguém. O ganavo, aquele que furta, é pior ainda, porque ele tem medo das pessoas, mas ele não tem medo de Hashem. Pelo menos o ganav não tem medo de ninguém, o gazlan. Mas o ganav é pior ainda. Das pessoas ele tem medo, mas ele esquece que Hashem está vendo tudo que ele está fazendo. Então a gente tem que ter kavaná, tudo que a gente faz na vida, Bezrat Hashem, tem que ser Leshem Shamayim, não porque os outros estão obrigando, porque os outros estão falando, porque os outros estão olhando para a gente. Temos que fazer as mitzvot, porque a gente está fazendo Leshem Shamayim, em nome de Hashem. A Asirit, qual é a 10ª coisa que Bezrat Hashem a gente tem que lembrar? Sheiskor mehayu kol masav adayom hazeh. A gente tentar lembrar todos os nossos atos até o dia de hoje. Imasak beavodat yotzro. Se a pessoa ela tem que fazer um resbon nefesh, ela tem que estar sempre refletindo, sempre lembrando, olha que incrível, uma pessoa que ela tem uma loja, a pessoa abre uma lojinha pequena, a pessoa abre uma padaria, uma lojinha de doce, qualquer coisa. A pessoa, todo dia, ela faz o fechamento do caixa. Ela vê se entrou dinheiro, se saiu dinheiro, o que vendeu bem, o que vendeu mal. O tempo inteiro, a pessoa está olhando como que está o business dela. Será que não é tão importante assim a gente olhar o nosso business espiritual? O que a gente está fazendo aqui nesse mundo? Se a gente está de verdade fazendo o que é certo, se a gente está se ocupando de fazer o que a Hashem pediu para a gente, Tzarich sheiskor bechol yom bema asa avodat Hashem itbarach ubema marad negdo. A gente tentar lembrar todos os dias em que áreas da minha vida eu estou fazendo o que a Hashem me ordenou, em que áreas eu estou me rebelando contra ele. O leolam iten libo sheyasok yoter bavodat Hashem itbarach mima sheyasok que a pessoa também ele preste atenção se o serviço para Hashem, para ele, é mais importante do que a busca das suas próprias necessidades. Então, muita gente, infelizmente, hoje em dia está em ritmos de vida que você fala para a pessoa, olha, vem para uma aula de noite. Ah, Eravole, não dá tempo, mas o que você faz tão corrido? Não, porque de manhã tem isso, e de tarde tem isso, e à noite tem isso, e tem curso de inglês, e tem curso de não sei o quê. E hoje em dia tem que também saber computação. Mas peraí, e saber Torá, e saber mitzvot, e servir a Hashem, isso não é importante? Uma história que aconteceu, uma história impressionante. Teve um rapaz que ele estava na faculdade nos Estados Unidos, ele começou a se fortalecer em Torá e mitzvot, e Baruch Hashem, esse rapaz, ele decidiu que ele vai para Yeshiva, ele vai trancar a faculdade, e ele quer passar um tempo na Yeshiva. Baruch Hashem, ele foi para Yeshiva, do Rav Aaron Kotler, Zecher Tzadik Livrahá, que foi um dos pilares, tudo que tem hoje em dia de Torá nos Estados Unidos, com certeza teve uma contribuição muito grande do Rav Aaron Kotler. Então, esse menino estava na Yeshiva, ele combinou com o pai não gostou muito da ideia, o pai queria que ele acabasse a faculdade, ele falou, pai,
eu vou trancar a faculdade por 6 meses, vou estudar na Yeshiva, depois eu volto. O menino foi para a Yeshiva, uau! Ele começou a se empolgar, ele começou a gostar do estudo dele. Ele não queria mais voltar, ele estava tão feliz com o limud, com o estudo dele, que ele não quer mais voltar. Tá bom, ele ligou para o pai ficou uma arara com ele, falou, filho, a gente combinou, falou, eu sei, pai, mas eu estou gostando, eu estou realizado, estou estudando cada vez melhor, me deixa, por favor, mais 6 meses. O pai falou, olha, mais 6 meses e acabou, não tem mais negociação. Tá bom. Filho estudou mais 6 meses, óbvio, o amor pela Torá só aumentou, ele não quer ir embora, então ele liga para o pai não deixa nem ele terminar a frase, falou, filho, eu não quero saber, a gente combinou, você vai voltar e vai voltar agora. Não, pai, eu estou pegando um avião agora, eu estou indo te buscar neste Yeshiva. Eu já estou vendo que você vai me enrolar, chega, eu estou indo aí te buscar. E o pai foi pessoalmente tirar o filho do Yeshiva, levar o filho embora. Então ajudou o filho a fechar as malas, tudo. Na hora que ele estava saindo, ele fez questão, Kol HaKavod, era um bom Yehudi, ele quis agradecer o Rav Aharon Kotler, ele viu como o filho dele estava bem cuidado, como o filho dele, Baruch Hashem, estava sabendo muita coisa de Torá, virou um menino mais educado. Uau, estou buscando outro filho aqui neste Yeshiva. Então ele fez questão de agradecer. Então ele entrou lá na sala do Rav Aharon Kotler e falou, Rabino, eu quero te agradecer, olha, Kol HaKavod, tudo que vocês cuidaram do meu filho, estou buscando outro menino aqui, eu deixei um diamante bruto, eu estou buscando aqui um diamante que está lapidado, uau, Kol HaKavod. E o Rav Aharon Kotler perguntou, mas peraí, se o senhor está tão contente, olha a cara dele, olha o brilho no rosto dele. Se o senhor está contente, se ele está contente, deixa ele estudar mais um pouco aqui. Aí o homem ficou bravo, falou, Rabino, acorda, a gente está no século 21, Rabino, aqui é América, não é brincadeira. Se meu filho não for para a faculdade, se não fizer um bom estudo, com o que ele vai viver? O Rav Aharon Kotler olhou para ele e falou, e se ele não tiver Torá, se ele não tiver mitzvot, com o que ele vai morrer? O que adianta essa vida aqui de 70, 80 anos, se a gente não construir a nossa eternidade? A gente veio aqui, não é preciso 80 anos, é para a nossa eternidade. O único lugar para construir é aqui. A gente não pode esquecer isso. A gente tem que fazer, a gente tem que ter o nosso trabalho, a gente tem que ter as nossas coisas do mundo material, ter um apartamento, ter um carro, ter um mínimo de conforto, de comodidade, mas não esquece o que a gente veio fazer aqui. Então, mesmo que a gente vai ter o nosso trabalho, as nossas coisas, o nosso dia a dia, não esquece o que é principal e o que é secundário. Vem lo asak kol yamav beavodat borei dvarach lechol hapachot mikan ve'elach yasok beavodat Hashem itvarach. Então, se até agora a gente não tinha essa claridade, ele falou, pelo menos a partir de agora, a gente começar a fazer mudanças na nossa vida para estar muito claro o que é o principal, o que é o secundário, a gente tentar dedicar para o lado espiritual o máximo que a gente puder, fazer as tefilot com minyan, a gente poder, Bezrat Hashem, dedicar horas de Torá por dia, pode ser indo numa sinagoga, pode ser lendo um livro, assistindo um vídeo. Baruch Hashem, hoje em dia não tem mais desculpa que não tem onde, e não tem, hoje em dia não faltam opções para a gente poder estudar a Torá, Bezrat Hashem. Isso tem que lembrar todos os dias, de manhã e de noite, o que é o principal, o que é o secundário. A Hadesre, a 11ª lembrança, Sheiskor Eir Hu Zaris o Memaher Beinanav, como nós somos ágeis, como nós somos alertas nos nossos próprios assuntos. Lesovron, quando a gente quer juntar dinheiro, uau, a gente vira sábio, a gente sabe tudo. Aquela famosa história do Eliyahu Hanavi. O Eliyahu Hanavi encontrou um Yehudi pescador e esse Yehudi, ele perguntou, você estuda a Torá? Olha, eu não estudo Torá porque Deus não me deu sabedoria. Infelizmente, eu sou uma pessoa muito simples. Deus não me deu sabedoria, gostaria de estudar a Torá, mas a Hashem não me permitiu, ele não me deu Chokhmah, não me deu sabedoria. Tá bom. Eliyahu Hanavi começou a conversar com ele, falou, o que você faz? Ah, eu sou pescador. Ah, que interessante, como que você pesca? Ah,
Eu tenho um barquinho que eu comprei, eu jogo a rede. Ah, mas pode ser qualquer rede que você joga? Não, não. É uma rede especial, eu preciso plantar. É uma planta especial, que ela tem uma elasticidade muito boa. Eu tenho que saber o momento exato de cortar ela. Ah, entendi. Aí é só sair dando nó? Não. Tem um nó específico, é um nó especial que eu aprendi a dar. E aí você amarra essa rede. Ah, e aí é só jogar no mar essa rede? Não, não. Tem um jeito certo para jogar, tem um ângulo certo, tem um momento certo do sol estar incidindo, um lugar certo do mar onde tem mais peixe. O Eliyahu Navi falou para ele, uau, você não era aquele que Deus não te deu sabedoria? Olha que coisa incrível, para pescar você é um gaon, você é um gênio, mas para Torá, Hashem não te deu sabedoria. Olha que incrível, você deve ter 2 cérebros separados, um para pescaria, um para Torá. A de pescaria, Deus te transformou num gigante espiritual, mas para Torá não. Olha, você é um gênio na pescaria, mas para Torá você não consegue nada. Óbvio que são desculpas que a gente dá para a gente mesmo. Esse pescador, Baruch Hashem, fez chuvá e começou a se dedicar também para o estudo da Torá. Então, olha para a nossa parnassá, para o nosso sustento, quanto a pessoa ela se esforça, ele fica sem dormir, porque ele quer ganhar um pouco mais, ele quer melhorar os negócios. E ele não se importa de amar só as pessoas que vão ajudar ele a juntar mais dinheiro, mais ouro. E pode ser que todo esforço dele vai acabar sendo em vão. Ele pode acabar um dia perdendo tudo. Ou talvez todo o dinheiro que ele ganhar na vida, pode ser que vai fazer mal para ele esse dinheiro. Quantas pessoas a gente sabe que ganharam dinheiro e, infelizmente, destruíram a vida, que tiveram problema com os filhos, tiveram problema com o marido, com a esposa, que a vida virou um inferno. O Shema Yamut Meera, ou talvez a pessoa, Deus nos livre, ele pode morrer rapidamente e nem ter proveito de tudo que ele ganhou. Quer dizer, ele vai trabalhar, juntar dinheiro. Pode ser que ele nunca vai conseguir aproveitar tudo isso. Ve'afal pikem toreach kolkar. E mesmo assim, com um monte de incertezas, quer dizer, ele se esforça. Ele não sabe se ele vai conseguir ganhar. Mesmo que ele ganha, ele não sabe se ele vai conseguir aproveitar o que ele ganhou, e mesmo assim, o tempo inteiro, ele está se esforçando. Imken, se é assim, numa coisa que é incerta, Mayasele Nishmato, Akayemet Leolam Vaedo, quanto ele tem que se esforçar pela sua alma eterna, a alma que vai viver para sempre. E quer dizer, aqui é investimento certeiro. Investimento no mundo material, talvez vai dar certo. Investimento no mundo espiritual é 100% garantido ou o seu dinheiro de volta. Aqui é certeza. A gente está garantido que todo esforço espiritual ele vai ter a sua recompensa, vai estar guardado para sempre. Veod, kama ata hayav letaken inyanecha, liot zariz, liskor tamid lezakotá, uletzartzecha, bezakut akayemet leolam vaed, uleolmei olamim. Quanto a gente o tempo inteiro tem que trabalhar sobre a nossa Neshama, o quanto a gente precisa purificar ela, o quanto a gente precisa cuidar da nossa Neshama, que a gente vai ter ela para sempre. As pessoas gastam hoje em dia o tempo. Tem gente que vai 3 horas por dia fazer ginástica. Olha, cola cavó, ginástica é bom para o corpo, é importante, mas tem pessoas que passam 3, 4 horas por dia na academia de ginástica. Para quê? Para cuidar do corpo, que é uma coisa finita. Quer dizer, vai voltar para o pó, vai voltar para os vermes, e a pessoa gasta horas do dia dela. E a nossa Neshama, cadê a nossa musculação espiritual? Deixar a nossa Neshama bonita, a nossa Neshama pura. Quantas horas por dia a gente precisa fazer a nossa musculação espiritual? Que seja levantando livros de Torá, Bezrat Hashem, a gente ficar forte fisicamente e também espiritualmente. Então, a gente tem que lembrar de limpar, de purificar a nossa Neshama, que vai ser eterna. Ve'atare mahiluk yesh ben shnei haolamim umalat ehad mina aher keitron aor mina rosher. E olha a diferença
do mundo espiritual para o mundo material. A diferença deles é como a diferença entre a luz e a escuridão. O quanto a gente tem que investir no mundo certo, no mundo verdadeiro, investe no mundo material, no que a gente precisa, quer dizer, o que é fundamental, o que é necessário, mas a gente não pode, infelizmente, acabar usando todo o nosso tempo para o mundo finito e esquecer da nossa vida eterna. O número 12, Ashtei Mesre, a 12ª coisa que a gente tem que lembrar todos os dias da nossa vida, Sheizkor, Shakadosh Baruch Hu, Roe Machshavot Libo. Lembrar que Deus vê todos os pensamentos do nosso coração. A gente, de novo, na frente das pessoas, a gente quer mostrar que a gente é tzadik, a gente se comporta. Quando tem alguém olhando, a gente não faz averot, porque a gente tem vergonha, como que os outros vão olhar para a gente. Hashem está olhando para os pensamentos do nosso coração todo instante. Isso é importante lembrar, e em especial para Rosh Hashanah, Hashem, ele vai olhar tudo que a gente fez durante o ano, cada ato que a gente fez, cada pensamento, cada intenção, e tudo isso vai ser julgado. Re'eh mekashet atzmo umeyafe atzmo aolech lesharet lifnei hamelech. Olha uma pessoa que ele vai servir o rei. Olha quanto ele vai se enfeitar, ele vai querer colocar roupas bonitas, ele vai querer de verdade caprichar para poder servir o rei, que Moshe Katuv, como está escrito na Megilat Esther, que em lavou el Sharamelech, bilvusak, quando o Mordecai escutou que tem um decreto contra o povo judeu, ele rasgou suas roupas, vestiu roupas de saco, que são roupas de luto, colocou cinzas na cabeça e ele não entrou dentro do palácio. Por quê? Porque não se pode servir o rei vestindo roupas de saco, roupas que são roupas feias. Se você vai servir um rei, tem que servir com roupas bonitas, com roupas limpas. Bekasher tireh beyosef atzadik alav shalom. E quando a gente vai ver também em relação a Yosef, Vaishlach Paró, Vaikra et Yosef. Então, quando o Yosef, o Paró, ele teve aqueles sonhos, ele ficou muito assustado e falaram para o rei, olha, tem um judeu lá na prisão, ele sabe interpretar sonhos. Quem sabe, traz ele aqui, quem sabe ele pode interpretar os sonhos. Como que o Yosef estava vestido lá na cadeia? Com certeza não estava com o terno Armani dele, com a gravata nova, está com roupa de presidiário, deve estar com barba grande, com cabelo grande. Quando ele estava se cuidando da aparência dele, então, ele foi chamado para atender o Paró, Minabor, tiraram ele rapidamente lá da cadeia, vai galar, cortaram o cabelo e a barba dele, vai Halev Simloisav, trocaram as roupas dele, vai avô ele parou. E agora sim você vai servir o rei. Como assim? Você vai servir o rei com roupa de presidiário? Não. Tem que trocar, tem que colocar roupas bonitas para servir o rei. שאין תכשיט העומד לפני המלך לעולם, כמי שעומד לפני המלך שעה אחת. Então, olha a diferença. Se a gente se enfeita, se a gente coloca roupas bonitas para servir por alguns instantes o rei, por 1 hora, por 2 horas, como a gente tem que se enfeitar diante do rei dos reis, que a gente vai estar na frente dele para toda a eternidade. Imken, anachnu aundim lifnei melech malchei amlachim leolam. A gente está 24 horas por dia, mesmo aqui nesse mundo, a gente está diante de Hashem. Que hu roe machshavot libeinu baseter bagalui. Deus, ele vê todos os nossos pensamentos, tudo que está oculto, tudo que está revelado. Veem manos mimeno, não dá para escapar disso. A pessoa pode se esconder, se trancar em 20 portas, pode estar isolado, pode ir na montanha mais alta do mundo, pode ser que ninguém do mundo sabe onde ele está, mas Hashem não só sabe onde ele está, Hashem está vendo todos os pensamentos dele. Então, em Manos Mimeno, não dá para fugir de Hashem, que Behol Makomu, Deus está em todo lugar. Um dos nomes de Hashem é Makom. Makom é um dos nomes de Hashem, porque Makom significa lugar.
porque Hashem é tudo. Tudo é parte de Hashem. Todo mundo é parte de Hashem. Não tem aonde se esconder de Hashem, porque Hashem é tudo. She'esh lanu lachshov tamid begdulato uleaskim belibeno lasot retzono uleitkashet ima machshavot lefanav. Então a gente tem que o tempo inteiro lembrar da grandeza de Hashem, o tempo inteiro lembrar que Hashem está diante da gente e a gente tem que se enfeitar com o enfeite mais bonito de todos, que são pensamentos puros. Sempre a gente está tentando trabalhar os nossos pensamentos, que sejam com coisas de pureza, que sejam com coisas elevadas. Eu escrevi essa semana uma frase, eu mandei, muita gente gostou. Pensamentos, quanto mais você repete pensamentos, eles se transformam em atos. Quando você repete atos, eles se transformam em hábitos. Quando você repete hábitos, eles se transformam no teu caráter. Então, toma cuidado com os pensamentos. Tudo começa nos pensamentos. Tanto as mitzvot, quanto loleino as averot. A pior averá que a gente já fez na vida, com certeza teve um momento que ela estava só no nosso pensamento. Então, a gente tem que trabalhar para o nosso pensamento ser pensamentos de pureza. E, para isso, é muito importante lembrar que os nossos pensamentos, eles são alimentados pelas coisas que a gente assiste, pelas coisas que a gente escuta, tudo está influenciando a gente o tempo inteiro. Então, se a gente vai se expor a tipos de materiais que vão trazer na nossa cabeça pensamentos errados, então, infelizmente, é isso que vai virar nossos pensamentos. Se, ao contrário, a gente está se expondo a coisas de Torá, a coisas de Kedushá, isso vão ser os nossos pensamentos. Então, o que a gente vê, o que a gente escuta, é isso que vai se transformar nos nossos pensamentos. Então, na prática, a gente pode se trabalhar para tentar limitar e cacherizar sempre as coisas que a gente está assistindo na nossa vida. A Shlosh Esre, qual é a 13ª lembrança? Sheiskor Asher Chochmato Yoter Mimasav, que a sua sabedoria deve ser maior que os seus atos, She'eino Ose Kefi Chochmato, porque ele nunca faz de acordo com o que ele poderia fazer e o que até mais, o que ele saberia fazer. Quer dizer, a gente faz muito menos do que a gente poderia fazer. Veyesh lo mamon ve'eino Ose Tová imamono Kefi Oshro. A gente, Baruch Hashem, tem condições monetárias e a gente não usa o nosso dinheiro de acordo com as nossas possibilidades para fazer bem para os outros. O que a gente pensa? Tem tanto milionário do mundo, eu não preciso gastar o meu dinheiro para fazer. Precisa. Se Hashem te mandou, é porque Ele quer que você também faça o bem, cada um de acordo com as suas possibilidades. Veiachov, miaish asher e miavoi lavadam, ויאמר לו, אליך מאז רובים, על מנת שתיתן לאוהבי 10 זהובים, שלא יעשה. Olha que incrível. Se alguém normal, vamos falar de pessoas normais, obviamente, a pessoa fala o seguinte, olha, você pode, por favor, me dar 100 moedas de... Você pode me dar 10 moedas de ouro para eu dar para uma pessoa que eu gosto? E em troca disso, eu vou te devolver 100 moedas de ouro. Opa, olha que negócio show! Eu vou dar 10 moedas para aquela pessoa dar para alguém querido e eu vou receber 100 moedas em troca. Certeza, alguém deixaria de fazer só se for louco. Muito mais a gente tem que fazer isso diante de Hashem. Qual que é o paralelo disso na nossa vida? Os pobres são os queridos de Hashem. Ajuda os pobres que Hashem está garantindo. O que você vai receber com esse bom ato que você está fazendo vale muito mais do que o dinheiro que você está dando para o pobre. Quando a gente dá alguma coisa para um pobre, a gente acha que é a gente que está ajudando ele. É o contrário. A gente tem que agradecer um pobre. Quando você ajuda um pobre, fala obrigado para ele. Eu estou dando para ele 10 reais e eu estou ganhando Olam Abá. Quem está ganhando aqui de verdade? A gente. Então, é como se Hashem falou, me dá 10 moedas para o meu querido, para o meu amigo, para esse pobre,
e eu vou te devolver 100 moedas, vale a pena. Até como investimento vale a pena. Ve'al yomar, e nunca diga, ilu igati leosher kar vekar, o ilu yadati limud yoter mima shani yodea, ayiti oseh ma shani chayav min avodah. Olha, se eu tivesse tanto dinheiro, ou se eu tivesse tanta sabedoria, aí sim eu ia fazer o que eu tenho que fazer. Olha, quando eu chegar no meu primeiro milhão, aí sim eu vou dar tzedakah. Ou quando eu tiver mais conhecimento, aí sim eu vou começar a ensinar para os outros. Não fala isso. Que kol ze hevel gadol mishomer kar. É um absurdo quem fala dessa maneira. Que kar dahiat yetzer hara, porque isso é o yetzer hara que está te enganando. Eila kol adam yaseh miyad kefi chokhmato veoshro lema sheuata. Cada um deve fazer de acordo com a tua sabedoria, de acordo com o teu dinheiro. Agora, não espera quando você tiver, quando você chegar. Faz agora o que você pode fazer e, Bezrat Hashem, a gente vai melhorar, que Hashem mande cada vez mais, mas que a gente já faça o bem agora com o que a gente tem na mão. E o último de hoje, Bezrat Hashem, 14º, Arba Estre, Sheiskor Adam, Shemasbir Panav Lechavero. A pessoa deve lembrar sempre de olhar para as pessoas com bom semblante, de estar sempre com um sorriso no rosto. Como o coração dele tem que se inclinar para amar o próximo. Como está escrito, Kamaim apanim lapanim, ken levadam adam. Da mesma forma que a água ela reflete o rosto da pessoa, assim também o coração de uma pessoa reflete o coração do teu companheiro. Quanto mais você amar uma pessoa, quanto mais você receber a pessoa com um sorriso, com uma cara bonita, é isso que você vai receber de volta. A vida funciona num sistema de eco. Se você está sempre reclamando, se você está sempre gritando com os outros, é isso que você vai receber de volta. Se você está sempre feliz, está sempre com um sorriso, está sempre trazendo coisas boas, é isso que a vida vai dar de volta também para a gente. Kemaim panim al panim. Não adianta olhar feio para o espelho e querer que o espelho te dê um sorriso, não vai dar sorriso. A mesma coisa é o coração das pessoas. Não adianta estar sempre pessimista, sempre reclamando, sempre gritando, tudo está errado no mundo e esperar que o mundo vai te receber com sorrisos, com coisas boas, não vai. Por quê? Porque o coração também é um espelho do nosso próprio coração. Kol sheken imroe melech shemekablo besever panim yafot. Mais ainda quando a gente vê, uau, um rei, o rei uma pessoa vê um rei de carne e osso, a rainha da Inglaterra te convida para jantar na casa dela, uau, lá no Palácio de Buckingham, e aí você entra lá e, uau, ela te recebe com um sorriso, tapete vermelho, banda de música, o Marelo Sheu avô, ele mostra como ela gosta de você. Kama Yehavenu, uau, o Bema Istabru Veitalelu Bezel, uau, como você vai amar de volta essa pessoa e como você vai louvar ela, exaltar as coisas boas dela, vai falar bem da rainha o dia inteiro. Kalva Homer Laboreit Barach, muito mais em relação a Hashem, Sheodiano, Sheorevotano, ele anunciou para a gente o quanto ele ama cada ser humano, Veivtihanu Lehovotanu Bechol Dorvador, e ele garantiu, ele vai amar a gente em todas as gerações, como está escrito, Ve'av Gamzot Piotam Be'eretz Oivem, mesmo quando vocês estiverem na terra dos teus inimigos, Lo Meastim Velo Gealtim Lechalotam, eu não vou abominar vocês, eu não vou destruir vocês, Leafer Briti Itam, eu não vou nunca desfazer o meu pacto de amor que eu tenho com vocês. Sheanu Hayavim Lehova Boreit Barach Bechol Alev. O quanto a gente tem que amar Hashem, fazer de tudo para se conectar com Ele. Uau, se um rei de carne e osso me fizesse coisas boas,
o quanto eu ia falar bem dele o dia inteiro. Kal vachomer, muito mais e muito mais, o Criador do mundo, o quanto o tempo inteiro a gente tem que estar agradecendo, louvando todas as coisas boas que Baruch Hashem ele faz de bem para a nossa vida. Shavua Tov.